Meu irmão, minha irmã, bom dia. Estamos aqui de frente com o Sagrado, seu programa de cultura, amor e fé. Cultura porque é conhecimento. Amor é o que nós damos para vocês. E fé é aquilo que move diante daquilo que você acredita. Desejamos, Ronquer e Eric, uma excelente semana, um excelente dia, aonde as divindades da nossa constelação religiosa conceda para você prosperidade, clareza de caminhos, saúde principalmente e, acima de tudo, o entendimento em família. Buscando sempre entender que a nossa cultura, que a nossa religião, tem muito mais a ver com o seu caráter do que com o nosso orixá. Porque para você vir a orixá, você tem que ter caráter, comportamento, atitude, sentimentos. É isso que a nossa grandeza religiosa, chamada orixá, entende quando você procura ele. O orixá, na sua essência, não está instituído para atender aquilo que não vai ao seu encontro de justiça, de equilíbrio e de entendimento daquilo que você sente ou daquilo que você quer. Portanto, buscar no orixá a maldade é perda de tempo. Porque seria um contrassenso entender que uma divindade na sua grandeza vai fazer o mal para aquele que é justo. Eu faço uma pergunta para vocês. Será que se você quer derrubar o teu inimigo, você pede a Deus que Deus derrube o teu inimigo? Não pede. Porque Deus, na sua grandeza, não vai fazer maldade para ninguém. E fica a pergunta. E por que o orixá teria que fazer maldade? Portanto, meus amigos, meus queridos, muito obrigado pela sua participação com a gente, nos assistindo, nos prestigiando, isso é muito importante. Mas, deixo claro, orixá, ele vai te conceder a bênção, ele vai te trazer o seu auxílio, o seu socorro, sempre observando o seu comportamento. Bom, hoje vamos falar sobre uma questão que é muito pouco falado, que é muito pouco comentado, perfeito? E nós temos a obrigação, dentro desse programa, tanto o Eric quanto a Ronquer, nós tocamos o programa com uma ideia fixa dos três. Se eu me excedo, eu posso ser cobrado pelos dois. Porque eu falo demais, eu converso demais. Você pode saber que o Eric são muito conservadores. Eles não gostam de apontar nomes, eles não gostam de falar prática na casa dos outros, tá? Que é o comportamento deles. Eu também não gosto, mas às vezes eu falo algumas coisas um pouquinho além, tá? E sempre que eu me excedo, eu peço que eles me corrijam, tá? Porque eu não estou aqui para fazer um programa onde eu estou daquilo que os dois pensam. Porque a nossa identidade é que traz para você a clareza. E dentro disto é que nós queremos sempre deixar claro, a nossa intenção é trazer para você o conhecimento, o entendimento de uma forma simplificada, sem falar muito na questão técnica, né, do fundamento. Não, nosso programa não é para pai de santo, para mãe de santo. Não. Nós pautamos o programa para aqueles que querem conhecer a religião e que muitas vezes são mal orientados para entrar nessa religião. Também quero ressaltar que sempre nós vamos trazer para vocês alguma pauta nesse sentido. E se você quiser sugerir alguma questão de pauta, tem aí embaixo o nosso Instagram, tem aí o meu celular, você pode entrar em contato comigo, para falar comigo, para conversar comigo, que eu transmito para eles aquilo que vocês me transmitirem, tá? E com certeza, se não for para criticar
eu respondo a todos. Agora, se você vem no Instagram, se você vem no nosso para criticar, eu não vou responder, como já falamos anteriormente. Nem eu, nem eles vão responder às críticas, perfeito? Bom, queria agradecer também a uma pessoa que na segunda-feira me procurou, até aqui no nosso prédio mesmo, dizendo que no final de semana ela maratonou de Frente com o Sagrado. Ele assistiu 15 programas domingo, certo? Dizendo que gostou muito do conteúdo. Isso nos deixa muito lisonjeados, né? Porque uma pessoa parar para assistir 15 programas, olha, tem que querer conhecer alguma coisa. Dito isto, muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Vamos então ao nosso programa de hoje. Vamos falar sobre uma questão muito pouco comentada dentro da nossa cultura, que é o entendimento que se tem sobre o encarnado dentro da cultura, o desencarnado. E aí, o que ocorre? Quando você é iniciado na cultura religiosa, feito que você morre, você vai para onde? Você reencarna? Você não reencarna? Você vira Egum? Porque se comenta muito sobre Egum. Mas se o Egum é preservado, o Egum não pode reencarnar, porque ele está sendo preservado na sua ancestralidade. Perfeito? Lembrando que Egum é uma prática dentro da cultura da preservação da ancestralidade. Eu vou falar simplificando, tá? É como se eu tivesse... Como não? Acontece. Eu tenho dentro da minha casa uma referência aonde eu cultuo o ancestral. Não quer dizer que ele mora naquele lugar. Ah, porque o Egum mora no buraco, né? O Egum não mora no buraco. O buraco é uma referência que eu tenho para cultuar a sua ancestralidade. E que Egum não faz mal para ninguém. Então, hoje vamos falar sobre essa questão. Alô, você! Bom dia, Ronquer! Bom dia, Babá Eric Rolf! Bem-vindo mais uma vez à nossa convivência, buscando hoje falar sobre esse assunto que eu comentei na abertura. Primeiro, queria dizer para vocês, tá, que são muitas mensagens que eu recebo de pessoas que nos assistem, das diversas segmentos. Essa semana recebi uma mensagem de São Paulo, dizendo que acessou o programa, que gosta das nossas matérias, né? Que nós devíamos nos aprofundar mais nos assuntos. Daí eu disse, não, minha amiga, é que assim, ó, o nosso programa justamente, ele não é questão de se aprofundar nos assuntos, né? Discutindo o lado, discutindo o fundamento, discutindo... Porque a nossa intenção, e essa era a nossa proposta, né? De nós falar para os leigos, né? De uma forma diferente do que todo mundo fala hoje. E essa é a nossa proposta. Então, dizer para vocês que nós temos receptividade do nosso trabalho. Bom, Eric Rolf, hoje eu vou deixar a palavra contigo. Tá? Eu quero que tu conduza o programa hoje. Tu é expert nisso, né? O Eric tem... Assista as lives dele, tá? Que ele faz lá. Muito boas as lives dele. Então, hoje eu quero que tu conduza o programa. Por quê? Hoje eu vou ser assistente de vocês, tá? O Eric, tu vai iniciar o assunto com a matéria que tu me sugeriu. E a Ronquel, eu queria que explicasse depois essa máscara que tem aqui, tá? Explicando a origem, tradição, tá? Mas, Eric, vamos começar te perguntando o seguinte, tá? Eu assisti até um comentário teu lá no Orumilá, que é um site de cultura, tá? Onde foi tratada essa questão sobre, afinal, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos dentro da cultura. A Ronquer já falou que lá na Nigéria, quando o cidadão morre, ele é enterrado dentro da própria casa do axé, né? Mas não é essa questão, não é bem essa hoje. A questão é saber de onde viemos,
onde estamos e para onde vamos. Com a palavra, Eric Rolf. Bom, agradeço a oportunidade, é uma honra estar sempre com vocês, né? A honra é nossa. E é maravilhoso fazer parte desse programa. Essas 3 perguntas, de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou, é o eixo de toda a filosofia e de todo o conceito da existência de uma pessoa. Quando nós falamos que de onde eu vim, nós podemos imaginar a nossa ancestralidade, tudo aquilo que nos proporcionou chegarmos aonde estamos. E a nossa existência, estamos vivos, né? Estamos conscientes e temos ciência daquilo que nós estamos vivenciando. E para onde eu vou? Então, a partir do momento para que a pessoa ali desencarna, o que ocorre? Para onde ela vai, o que ocorre? Ela chega a reencarnar novamente? E é isso que nós vamos agora conversar. A encarnação, a pessoa ela entra numa família, ali ela é o único destino a qual não se consegue modificar, não consegue mudar. Por quê? A pessoa ela nasce naquela família, ela toma parte ali daquela existência daquela família e ela, a partir do nascimento, ela começa a fazer as suas escolhas conforme ela vai tendo ali a consciência da existência e que ela, ali o espaço, né, ao qual ela habita. Essa existência e tudo isso que a pessoa ela faz a partir do seu nascimento está envolto de escolhas, o destino, o ori e tudo que representa a pessoa no mundo físico. Então aí a gente entra com mi, que é o espírito, né? A pessoa, e emi, que é a respiração, é o ar que a pessoa respira e mantém ela viva. Tem okan, que também simboliza ali, representa o coração e a pessoa estar viva, né? Entre o mundo físico e o mundo espiritual, ele acaba tendo toda essa identidade. E a partir do momento que a pessoa já está encarnada e tem ali um nome, tem uma existência, tem toda uma identidade, esta pessoa ela é reconhecida tanto na sociedade quanto nela e espiritualmente também. Então entra nome, entra existência e tudo aquilo que envolve a pessoa. Bom, Eric e Ronquer, eu vou falar agora de uma questão assim para nós entendermos, né? Por exemplo, eu particularmente, né, eu tenho formação kardecista, porque eu nasci dentro de uma casa kardecista por parte da minha mãe. Meu avô tinha uma casa espírita. E por parte do meu pai, a minha tia tinha uma casa de religião. Ou seja, eu cresci dos dois lados, vivendo a doutrina espírita, né, e a religião umbandista e a cultura afro. Eu sempre digo assim, né, eu nunca vou deixar de ser kardecista. E aí é controverso, né? Tá, mas a cultura que tu tem, o batuque. É que para mim, por exemplo, a doutrina, aliás, o espiritismo, tá? Não é uma religião. O espiritismo é uma doutrina. É uma doutrina de comportamento de vida. Perfeito? Tanto é que não existem santos na doutrina espírita. Só tem referência a Jesus, a Deus, e alguns guias espirituais, tais como Bezerra de Menezes, coisas assim, tá? Bom, o que acontece? Eu nunca vou negar essa condição que eu tive, porque eu não posso esquecer de onde eu vim, tá? Sendo que a cultura umbandista e a cultura do batuque foi após, né, um pouco após eu ter nascido. Por exemplo, eu fui me introduzir dentro da cultura da Umbanda a partir dos meus 7 anos que eu tinha consciência. Mas até ali eu estava na doutrina espírita. E segui até os meus 15. E aí nós temos uma questão muito clara. Para o kardecista,
tá? Para o espírita, desculpe, kardecista tem a ver com Kardec. Para o espírita, tá? Diz assim: nascer, crescer, morrer e continuar tal qual a lei. O que é isso? Eu nasço, eu cresço e eu morro. E continuo após o desencarne, progredindo com a questão da evolução espiritual, aonde não tem como fugir a reencarnação. A reencarnação é um processo kármico de resgate de contas anteriores. Então, quando eu morro, eu tenho lá um período para reencarnar, para resgatar aquilo que eu não pude cumprir nessa vida. Perfeito. Então, a reencarnação é um processo entendido como um resgate kármico. Enquanto que para o Batuque, a reencarnação existe sim, mas não tem nada a ver com a questão doutrinária do doutrina espírita. Veja bem, tá? A reencarnação é muito esperada, mas não tem nada a ver com o conceito espírita de resgate kármico, castigo ou punição. Também não se enquadram aqui ideias de evolução espiritual ou coisa semelhante. Para os iorubás, se reencarna porque o bom é estar vivo. Ponto. As pessoas sempre reencarnará num descendente seu, assim renascendo sempre na mesma família. Apesar disso, cada pessoa é única. No seu Ori haverá um Odu, destino, que ele é reservado apenas para aquela vida, concluído com a sua morte. As questões referentes à morte no Batuque têm que ser revistas por nós. Só assim poderemos afirmar com certeza que praticamos uma religião de fato, sem achismo, nem agregações de conceitos de outras religiões. Bom, Eric e Jade, o que quer dizer isso aqui? No meu entendimento, e vocês, por favor, me contestem, tá? Diz que para o Batuque, não, para a cultura afro, reencarne existe, mas não na intenção da doutrina de por que ocorre a reencarnação. A reencarnação ocorre para a evolução do espírito, tantas quantas vezes foi necessário para se tornar um espírito bom, tá? Aqui, não. Aqui, na nossa doutrina dogmática nigeriana, a Yorubá, tá? Diz que não. Que tu reencarna, mas desprovido da questão de bem e de mal, de ruim ou de bom, de pagar conta ou não. Tu reencarna podendo reencarnar aonde? Num descendente, mantendo, inclusive, o teu Ori. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, tá? Como é que vocês entendem essa questão quando nós falamos em desencarne e para preservação do ego? Nós temos algumas questões aí para pontuar antes disso. Primeiro, é preciso esclarecer que Odu não é destino. Ele é simplesmente um signo onde é um registro. Então, o Odu, ele não é um caminho. Destino. Ele não é destino. Ele é um signo, onde registra, né, ali certos eventos. É como se fosse um cartório. Foi lá, aconteceu um evento, registra. Aconteceu outro evento, registra em determinado Odu, outro em outro. O Batuque não usa e não precisa. Muitos orixás não usam e não precisam. Então, a gente precisa descartar o Odu. Não é uma prática, um conceito do candomblé?
Não, Não. ele tem origem entre alguns povos de orixá e tem origem em Ifá. Os orixás têm 16 odus, o povo de Ifá tem 16 odus que se combinam, diferente do povo de orixá. Eles, enquanto o povo de orixá, isso lá na Nigéria, alguns povos, não todos, eles usam 16 odus e alcançam a mensagem, né? O povo de Ifá faz algumas combinações, mas tem as mesmas mensagens. Ou seja, tanto o povo de orixá alcança todo as mensagens através dos 16, quanto o povo de Ifá com combinações, né, que são os homodus, eles alcançam as mesmas mensagens. Todos estão ali, têm o mesmo mensagem. Um não tem mais do que o outro, porque faz combinações. Né? Então, isso é importante. Ele não está ligado a destino. Ele é somente registros que apoiam o jogo. Como a Imperial apoia o jogo do batuque e não é ali um destino. Então, é a mesma coisa. Babá, me corrija. Bom dia a todos. Bom Carol, dia, Carol, bom dia a todos. Maravilhosa. Uma pergunta. Será que o destino seria o Ori? O destino, ele está ali, porque é justamente isso. Nós, através do Bori, aonde nós vamos alimentar ali o nosso Ori diretamente, nós renovamos os nossos votos, eliminamos qualquer karma, porque a partir do momento que dá um Bori, elimina-se karma, a gente não tem karma, porque não tem ali como ficar vivendo do passado ou ficar alimentando o passado ali para todo mundo, erros que aconteceram. Você vai, renova e segue a vida ali com uma disciplina, com um comportamento, como a Oxum quer fala, sobre o Iwa Rere, que é o bom caráter. Aí você mantém. Isso vai equilibrar o Ori e vai fortificar. O Ori, sim, ele traz e ele mexe e fortifica o nosso destino. Isso é justamente. Mas para isso é um culto individual. O orixá não participa e não tem nenhum vínculo ali. Por quê? É um culto voltado para a pessoa, é voltado para o ori dela. Nesse momento, é ali aonde alimenta-se o ori, alimenta e cria-se oportunidades para melhorar o destino e para melhorar também toda a vida da pessoa, né? Através do culto. A ori. E para vocês, tá? Qual é o entendimento de vocês? Quando eu nasci, perfeito, eu trago uma carga kármica para mim viver essa vida aqui, tá? Perfeito? Então, eu nasci alcoólatra, teoricamente, porque eu sou alcoólatra, na família, porque na outra encarnação era o contrário. Eu era a família e eles eram alcoólatras. Agora eu vim alcoólatra para resgatar aquele passado. Vamos trocar de lado agora. Vocês entendem, por exemplo, que quem nasce com o orixá, já nasce com o orixá determinando o caminho dessa pessoa? São dois elementos aí diferentes e importantíssimos, porque o que ocorre? O conceito é diferente do conceito iorubá, e para quem cultua o orixá e para quem cultua o ori, é diferente, porque é o seguinte, eu, Eric, né, Eric Wolff, nessa vida, eu sou o Eric. A partir do momento que eu passar para o Orum e eu desencarnar, quando for encarnar, novamente, tá, que chama Atun'a, não tem reencarnação, o conceito deles não é reencarnar, mas é voltar a viver. Então veja bem, pessoal, o termo correto, tá? Para vocês entenderem. Enquanto que na doutrina espírita eu vou reencarnar, lá para nós entendermos o nosso passado, eu estou voltando, mas não reencarnando. Não o termo correto para ser usado. Justamente, não é correto pelo seguinte,
o Eric, tá? Vamos citar uma outra pessoa, por exemplo, o pai Valdemar. Ele viveu. O pai Valdemar, naquela existência, ele era ali e tinha o Ori e toda aquela existência dele. A partir do momento que ele desencarnou e ele foi pro Orum, ele vai ficar um determinado momento até ele reencarnar novamente. Só que ele deixa de ser o pai Valdemar e se torna uma outra pessoa. Ou seja, ele veio zerado. Ele é outra pessoa, então ele não traz nada da vida passada. Ele pode trazer alguns elementos que ele está carregando ali, diante ali da existência dele, como um defeito congênito, a cor do cabelo, os olhos, né? Ele traz aquilo na formação ali do corpo dele. Mas, a partir do momento que ele começa a fazer as escolhas, toda o passado, a outra existência, ela vai se desvinculando e vai se gerando uma nova existência. Então, se a pessoa que não tem um bom caráter, uma boa conduta, ela vai ter uma vida ali complicada, mas ela não trouxe da outra existência, ela está adquirindo ali problemas, está adquirindo o Ori está tendo enfraquecimento, está tendo problemas que ele vai fortificar através do Bori, que é importantíssimo para o culto individual e para toda a existência da pessoa. Orixá, ao nascermos, ele interfere teoricamente na carga de vida que eu vou ter que viver. Porque aí eu confesso para vocês que eu não tenho esse alcance, né? Tá, mas da onde que eu vim? Tá, eu nasci, tá? Se eu nasci, eu vim de algum lugar, perfeito? Eu trago comigo uma carga de vida 10, 30, 40, 60 anos, um ano, tá? Eu passo na vida toda uma carga de problemas, ou não. Isso está escrito em algum lugar. Será que eu venho para cá, nasci? Pessoal, na visão do orixá. Aliás, na visão da cultura, tá? Será que eu venho para cá e eu venho para cá para passar o que determina o orixá que eu tenho que passar? Ou eu tenho que passar e o orixá vai estar ao meu lado para suportar para passar? Ou eu nasci, bom, agora te vira e vamos lá. Eu gostaria que o Babá Eric falasse, depois eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Tem uma coisa importante aqui. O nosso conceito, tá? Que é diferente do conceito Yorubá, pelo seguinte. Um indivíduo que nasce naquela família, o culto é familiar. Então ele vai nascer ali já dentro do culto de Oxum. Então ele pertence ao Oxum. Então ele vai estar ali naquele culto, ele vai ser iniciado para Oxum, ele vai cultuar Oxum porque é familiar. Então ele já está ali dentro. Então ele já carrega. Aquele indivíduo, ele não existe destino pronto, porque se existisse destino pronto, não haveria necessidade de fazer ebó para Ori, para melhorar o Ori, para melhorar o destino, para melhorar a vida da pessoa. Era aceitar o destino pronto e acabou. Vai viver a vida e não mudar, não ter necessidade de fazer o ebó. Porém, a pessoa nasceu ali numa família na Nigéria. Ela vai pertencer ao culto daquele orixá. E ela vai ser ali descendente daquele orixá, que é o que ocorre em muitas famílias, né? Mas o mais importante é o seguinte: nós estamos no domínio do nosso destino, nós mudamos, nós temos o livre-arbítrio para escolher os caminhos que nós vamos percorrer. A Oxum Ronqué, ela vivenciou isso, porque ela se iniciou, ela fez ali, ela percorreu, ela recebeu o Impim. Porque aqui no Brasil nós temos uma diversidade muito grande entre orixás e nós vamos buscar o orixá que nós pertencemos, mas lá é diferente. A Oxum Ronqué pode explicar isso porque ela vivenciou. Então, uma coisa importante também que eu gostaria de salientar eu acredito muito, né, é aquele conceito, o Ori, tá certo? E nós fazemos nossas escolhas, né? Então, o que o Babaldo falou sobre orixá, Ori, mas são várias questões que vai moldar o caráter da pessoa, vai moldar a vivência da pessoa, que vai dar as vitórias, as derrotas, as escolhas, coisas que a pessoa já escolheu antes de vir à Terra. Então, existe uma parcela que
é o destino da pessoa que já é empregado de Eledumare. Eledumare já determinou. Outra parcela que você escolheu, tá? E depois você tem o orixá, que pertence à sua ancestralidade. Então, aquilo ali vai ser uma influência. O Baba Eric pode me corrigir, Baba Aldo. Eu acredito que seja uma influência. O orixá traz uma influência sobre aquele destino que é determinado por Eledumare, por aquela outra parcela que você escolheu ainda no Orum, tá certo? Onde a Jalá criou todo o teu Ori, tá? E uma coisa que eu percebo, e que eu percebi muito, o Baba Eric já sabe, a minha opinião é sobre Ebe Orum, né? Que é um outro ritual, aonde nós falamos da nossa colônia, da nossa sociedade celestial. Nossos amigos, nossa família, nosso casamento, né? Pessoas que são casadas, pessoas que não são casadas, são nossas escolhas ainda na Ebé, lá na sociedade, antes de vir à Terra. Então, é um somatório da nossa Ebé, da nossa Ebé Orum, quando estamos lá na nossa Ebé Orum, ao receber o nosso Ori, onde existe um destino descrito por Eledumare, onde existe aquela parcela que você escolheu, a tua ligação com o Ebe Orum, se você era casado, se você não era casada, se você já tem uma família, se você não tem uma família, tá certo? Se você vai vir rapidinho ao mundo e vai voltar, tudo escolha as suas ligações, os seus laços com o Ebe Orum, mais o Ori, né? Vou repetir, essa parcela que Eledumare te designou, a sua escolha e a influência do orixá. O que dá nisso? Isso aí, essa somatória toda, essa receita de bolo aí, né? Dá no quê? No nosso caráter, nos nossos erros, problemas de saúde, vitórias, tempo de vida na Terra. E depois tem mais uma coisa. Também tem a influência das nossas escolhas aqui na Terra, tá? Porque além de tudo, o livre-arbítrio é teu. O livre-arbítrio é teu, porque tem coisas que você vai passar. Porque Eledumare já definiu. Tem coisas que você já pactuou com Ebe Orum. Só um pouquinho, Roquer. Olha só, pessoal. É muito importante observar o que ela fala agora. Viu como ela disse que o destino traçado por Eledumare. Então, nós viemos também já com o destino traçado. Se você tem um destino para vencer, agora você faz escolhas horríveis, propagando mal, fazendo mal, falando, usando drogas e coisas ruins, vai ser mais difícil, você vai ter todos aqueles empecilhos durante a tua caminhada. Né? Sim. Assim como se for para você ter uma vida, uma certa vitória, uma certa derrota. Se você ali se comportar de outro jeito, se comportar bem, você vai chegar mais rápido e de uma forma mais tranquila ao teu destino, né? Então, o que acontece? O sacerdote. Qual é a importância do sacerdote aí? O sacerdote vai jogar o búzio, né? Onde tem uma resposta direto com o orixá, tá certo? E vai ver o que falta, tá? O destino não muda, mas você ameniza. Você ameniza, né? Eu acredito que eu cultuo, né? Através de culto ao Ori, pedindo misericórdia, que a pessoa se livre das drogas, que a pessoa se livre dos excessos, porque tudo que é demais já é uma droga, né? Então, a gente cultua o Ori para tentar alinhar, colocar as coisinhas no lugar, tentar dar um caminho e junto ao orixá, para o orixá dar aquele equilíbrio e proteção, né? É um somatório. Eu até comparo como um painel de um avião. Aqui, ó, o sacerdote tem que manipular tudo certinho para que a vida daquela pessoa decole, né?
Tem o Itã, que a Djalá molda o Ori, né? E onde a Djalá toma uma bebida alcoólica e onde a Djalá molda o Ori com alguns problemas. E quando a gente desce aqui no Aí na Terra, tá? A gente recorre ao sacerdote para o sacerdote tentar botar no lugar aquele Ori ali que foi moldado com um problema. Há anos atrás, há 10, 15 anos atrás, nós acreditávamos que o mundo tinha sido criado por Ododua, né? Então, eu tinha plena convicção disso, eu pregava isso. E hoje já tem estudos, né? O Baba Eric trouxe estudos, o pessoal, sacerdotes da Saorixá, já comprovaram que não, o mundo é criado por Obatalá, né? Por muitos anos a gente teve influência de outras religiões. Só um pouquinho, Roquer. Inclusive... Só um pouquinho. Vamos lá. Ododua, Obatalá e... Boa. Obatalá é Oxalá. Obatalá é o nome antigo. Obatalá é Oxalá. Tá. Ododua É irmão de Obatalá. é irmão de Obatalá, que é o primeiro que desceu à Terra. Assim, só complementando assim. Ilha do Mar. Não, Vamos lá. assim. Mas não criou. O Lorum, ele cria o primeiro ser que é Obatalá. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro ser criado por Olorum, Olodumare, né? E aí ele cria as outras divindades. Assim, ó, para vocês entenderem, tá? Assim, ó, falem Obatalá, falem Olorum, falem Ododua, né? Pelo que eu entendo, são conceitos dependendo de onde tu fala. Por exemplo, Olorum e Ododua, né? São conceitos diferentes, a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Ododua. São assim, olha... Entidades diferentes. Justamente, são divindades diferentes ali, aonde Olodumare, ele é aquele que cria tudo. É o Deus. O mundo espiritual. Ele é Deus. Sim, ele seria... Olorum também, é o mesmo, é um título, é o mesmo. É o dono do Orum. Olorum, Eledumare é a mesma coisa, é o mesmo Deus. Você pode se direcionar a ele a Eledumare ou Olorum. Aí ele cria, o primeiro ser criado por Olodumare é Obatalá. Que a gente chama de Oxalá. Oxalá. Mas antigamente se dizia Obatalá. Quando você vai à África, não se diz Oxalá. Justamente. Se diz Obatalá, rei do pano branco. Obatalá. Oba-alá. E Oxalá vem da onde? Oxalá vem da onde? É um termo mais aportuguesado? Orixalá. Ele tem origem... Orixá do Alá. Orixalá. Sim. E aí ele cria... O Olodumare cria também Ododua e as outras ali, tantas outras divindades. Tanto que dizem que são 200 imortais à direita, 200 à esquerda, que é um número infinito, né? Fala, Chiu, quer? E se diz muito para Oxalá na Nigéria, Ossá. Ossá, tudo que é nome de Oxalá se começa com Ossá, né? Então, Ossá, Nlá, Oxalá. Oxalá. Que é o mais antigo. Então, é o Batalá. Ele é considerado o rei dos orixás, o né? Rei dos orixás. Alguns anos atrás, nós acreditávamos que Ododua, que é o irmão de Obatalá, Oxalá, ele tinha criado a Terra, tá certo? Depois, com muitos estudos, né? Inclusive, que é o Baba Eric e o Luiz, né? Isso. Trouxeram essas informações, junto com a Saorixá confirmou, né? Tem vídeos que falam sobre isso, que quem criou a Terra foi o Obatalá. Então, agora, por exemplo, eu dei essa informação sobre a Djalá criou o Ori, ele moldou o Ori, mas o Baba Eric já está trazendo uma informação que existe informações sobre o Obatalá, que é o Obatalá e não a Djalá, porque a Djalá já é um conceito de Ifá, que já é outra religião. E isso é importante, a informação. Olha só como é importante a informação, como é importante essa conversa, essa troca de conhecimento, entendeu? Porque isso faz muita diferença e é conhecimento. E no Batuque a gente, assim, modela, ajuda através de Obatalá. Sim, então, eu ouvindo vocês e vocês de casa, começo a entender que a cultura
que é o conhecimento, ela vai mudando o seu entendimento devido à profundidade dos estudos que vão sendo feitos. Que as informações não chegavam até a gente. Então, chegou a informação que seria o Dudu o que criou tudo. Quando nós fomos buscar na origem, ver mitos antigos e tudo mais, que esse trabalho foi maravilhoso do Luiz L. Marins, nós começamos a ter acesso à informação do povo de Orixá, entendeu? Não religiões estrangeiras ou religiões de outros segmentos ditando o que nós de Orixá deveríamos É fazer. porque isso que acontece os problemas, porque daí a pessoa vai aqui nas diáspora, pega a direita, pega a esquerda, pega do vizinho e dá a salada de frutas, falando bem no Justamente. português. Agora não, Luiz Martins, Baba Eric Wolff e outros sacerdotes, né, são estudos com origem, com base, né? Então, hoje em dia, sendo iniciada em Oió e fazendo parte da Saorixá, eu preciso estar informada, né? Inclusive, a doutora Paula Gomes me atualizou de vários estudos, né? Porque a gente tem que estar, você tem que se atualizar, você tem que saber se atualizar. Então, agora o Baba Eric Wolff acabou de nos acrescentar uma questão, né? Até agora eu acreditava que era Adjalá, mas sim, tem estudo já dizendo que é Obatalá, né? Adjalá seria? O olheiro do Orum, ali que ele faz parte da filosofia e do corpus de Ifá, que é um segmento religioso que, na verdade, é um oráculo, né? Mas que ele tem como base a divindade mais nova, né, entre eles, que é Orunmila, Ifá, que ele é a divindade mais nova, a última ali divindade, é o mais novo entre eles, né? Babá, eu achei fantástico o senhor pegar e colocar essas perguntas sobre esses orixás que são menos mencionados, né? Porque daí o pessoal entende, né? Porque, veja bem, né? Isso é bom pontuar o conhecimento, tirar o conhecimento e trazer para vocês, né? Quando você é católico, perfeito, é Deus. Espírita é Deus. E aí depois as demais religiões. Só que no fundo, né, pessoal, tudo leva pelo mesmo caminho, né? Eu sempre digo, a Deus é um só, o que troca é a roupa, a vestimenta que eu vou dar para ele, tá? Só que a nossa cultura, ela é muito grande através dos desdobramentos que vai acontecendo ao longo dos estudos que vão ocorrendo. Então, o que se entendia que era antes, já não é hoje. Mas por quê? Não é que eu vou falar que com machismo. A cultura não é achismo. Não, a cultura é ciência, é história, tá? E eu acredito que quanto mais tu vai vivendo, é que nem o povo egípcio. Quanto mais tu vive, mais tu descobre coisas de 1000 anos atrás, tá? E a nossa cultura não é diferente. É que a cultura chegou aqui, a religião chegou aqui através das pessoas escravizadas. Então, muita coisa se perdeu durante os anos. Agora, existe a informação, existe a internet, existe o estudo de pessoas abençoadas, né? Que vão lá, que dedicam horas e dias e anos para trazer essas informações. E hoje em dia estão trazendo essas informações. Só que eu quero dizer uma coisa. Eu questiono uma coisa, eu não acho que seja tanta informação. Eu acho que a religião é isso, ela é uma vida inteira estudando. Ela não se aprende 1 ano, 2 anos. O conceito de pessoa, a história dos orixás, você entender tudo desde a criação, é uma vida. Só que é de suma importância o religioso e o sacerdote conhecer isso, porque o padre conhece a Bíblia. Justamente. O padre conhece a Bíblia. Como é que o sacerdote não vai conhecer a história dos orixás? Bom, você ia falar, Eric? É importante destacarmos também que muitos estrangeiros mastigaram o que eles achavam que queriam plantar informações aqui. E muita coisa foi assim deturpado, massacrado e amassado, que nem a noção de pessoa
ali naquele livro, Os Nagoya Morte, que ele acaba fazendo um equívoco gigantesco com ali no Noção de Pessoa, entre outros que vieram, plantaram informações, não deram as fontes, criaram conceitos ali para, não sei nem como passou pela academia, né? Mas criaram conceitos, jogaram, amassaram ali para o povo de orixá e deixaram o povo de orixá ali esperneando, porque eles não tinham informações, não tinham condições, não tinham material. E o pouco que eles tinham era dos africanos que chegaram. Mas houve assim, um rompimento. Então, muita coisa foi passado de forma equivocada. Aí chegaram os estrangeiros e começaram a amassar e apresentar em livros, amassar, apresentar em livros. E criaram conceitos equivocados e totalmente fora Errôneos. ali do conceito Estudo. mesmo. E Estudo. ao Xonlonquer e o Baba Aldo estão fazendo um trabalho gigantesco também de preservação, apresentação de conteúdo através desse canal, através de outros Isso aqui é canais, muito rico. que é importantíssimo. Muito. É a vivência, né? Isso aí. Inclusive o Baba Aldo é mais antigo do que no nós, caso, né? né, por exemplo, eu sempre falei para vocês, né, eu trago a minha vivência prática de 50 anos. Perfeito? Eu tenho casa de religião desde os meus 17, 18, tá? Tenho casa de religião. Olha a idade que eu estou hoje. Então, prática religiosa eu tenho há 50 anos. A Ronquer conhecia a minha casa, uma casa simples, organizada. Mas ali dentro eu emprego a prática religiosa. Eu já, assim, ó, eu já falei até em outros programas, né? Muitas vezes eu até fujo um pouco da questão, de toda a questão do fundamento, eu vou um pouco mais prático. Mas eu estou ligado ao conhecimento. Mas era assim. a minha Era estrutura. assim. É a minha Era estrutura. assim. Essa que é a Há verdade. 50 anos atrás. E até hoje, a gente não tínhamos acesso. É É normal. difícil. E eu sou, infelizmente, né, pessoal? Eu digo assim, ó, eu sou herdeiro da ignorância. Eu sou herdeiro da ignorância. O que eu quero dizer com isso? Eu herdei a minha mãe, que oxalá tenha, né? Que muito aprendi com ela quando eu tinha lá meus 18, 17, fiquei com ela dos 17 até os meus 25, mais ou menos. Era ignorância. Ela não explicava como é que era, ela não sabia. E depois de tudo, com essas informações Aí deturpadas, que fui aprendendo. então existe todo. Exatamente. Olha o quanto é difícil para um sacerdote ter conhecimento, porque além de não aprendermos no início, depois vieram vários conceitos errôneos, né? Aí quando Exatamente. aprendi ainda tinha que saber Exatamente. errado, né? Então, e tudo isso. Vamos fazer eu tenho que falar um exemplo agora, mas quem sabe a gente entra num próximo bloco, um programa sobre a língua iorubá. Uma coisa muito, não falando de conceito, mas de língua iorubá, Oxel. Não existe. Eu fui no Batuque agora, né? E era todo mundo Oxel, Oxel. Gente, Oxel não existe, né? Oxão Então- é uma expressão depreciativa, não tem coisa melhor para te dar. Ó, que dó, que pena. Oxel, existe Exeum. Oxão. Exeum, tá? Que é um modo familiar de obrigado, mas é um modo muito familiar. O modo obrigado é modupé. Mas, para você dizer amém, que as pessoas querem dizer, o amém, né? Eu recebo, que todo mundo vença e tenha muita saúde. É axé. Axé. Simplesmente axé. Queridos, complementando nosso encerramento aqui, tá? De onde eu vim, onde estou e para onde eu vou. Hoje em dia, se fala muito em identidade afro-brasileira. Identidade essa que é buscada em África, berço da civilização negra, origem da qual devemos nossa cultura de modo geral e a religião no âmbito específico. Então, como pode o espiritismo kardecista, que foi fundado na França, na Europa, portanto, uma cultura totalmente alienígena à África,
contemplar isso. Ora, não contemplar. Somente na África podemos encontrar respostas às questões inerentes à religião de matriz africana. Parece óbvio, não é? Mas nem sempre nós, os sacerdotes, conseguimos perceber a diferença. Bom, nossa intenção era, neste programa, trazer para o seu conhecimento a ideia do entendimento da nossa cultura. De onde você veio, onde você está e para onde você vai. Eu vou simplificar da seguinte forma, tá? Eu venho trazido pelo princípio de tudo, Olodumare. Ele me traz. Só que me trazer é onde eu estou. E onde eu estou vai depender do meu livre-arbítrio, da forma que eu vou viver. O orixá que eu herdo ao nascer não vai ditar os meus caminhos. Ele não vai ditar a minha caminhada. Esta caminhada, ela é feita para que eu tenha um bom caráter, porque é o princípio do orixá. Mas eu tenho que fazer por isto. Então, o orixá não vai interferir. Agora, ficou uma questão. Eu posso trabalhar o ori para melhorar a caminhada. Perfeito? Eu posso trabalhar este ori, que é esta cabeça, para poder ter uma melhor caminhada. Da onde eu estava, onde eu estou, e agora para onde eu vou, quando eu desencarno, não estou falando de ancestralidade, de Egum. Estou falando que eu desencarno e eu passo a viver, então, certo? Num plano que é espiritual, que eu não vou falar nem céu nem inferno, tá? Porque não conseguimos identificar que lugar é esse ainda. Se é no Orum, mas se é no Orum, está o orixá. Eu não posso conviver com o orixá. Isso é assunto para outra pauta, tá? E eu não posso viver no inferno, tá? Bom, e depois que eu desencarnei, eu posso voltar a reencarnar, inclusive na consanguinidade familiar. Ou seja, a palavra reencarnação não é o termo correto para se usar dentro da nossa cultura, tá bom? Meus amigos, minhas amigas, querida Oxum Ronquer, querido Eric, muito obrigado pelo conhecimento, Ronquer, pelo conhecimento. Eu digo para todos, né? Conhecimento é tudo. Só que o conhecimento vem através do estudo, vem através da dedicação, da pesquisa, tá? Enquanto que a Ronquer, ela tem a vivência diretamente dentro do orixá, pela sua dedicação, ela traz para nós a vivência do que ela tem na Nigéria, né? Enquanto que o Eric já vai através dos estudos de pesquisas e em várias matérias tem os seus trabalhos, tá? Esse é o nosso interesse. É fazer um programa tranquilo, um programa sem debate, sem polêmica, sem acusação, sem querer apontar que é certo ou errado. Longe de nós isso. Nosso trabalho é trazer cultura para aqueles que não conhecem. Relembrando, nós não estamos aqui para ensinar você, babá, você IA, fundamento, discordar daquilo que você fala, ou daquilo que nós falamos. Não, não, não. Nosso trabalho é para aqueles que querem conhecer a religião. E nós vamos lutar por isso. Nós vamos agora, nós já combinamos de nós termos uma reunião de pauta para nós trazer um assunto mais interessante, não polêmicos. Assuntos interessantes que agreguem para você. Uma coisa que eu vou pautar com eles é o que nós podemos fazer para manter a nossa cultura. Manter a cultura. Vamos pensar em 500 anos atrás, como é que nós chegamos até aqui e como é que vamos estar 500 anos daqui, tá? Preservando a nossa cultura. Muito obrigado a todos, muito grato pela sua participação, interagindo com nós, assistindo nosso programa, que possa
em nome de Oxum Ronqué Bibi, em nome de Oxalá, em nome de Iemanjá, queria abençoar a todos, que sejam abençoados nos seus propósitos, não importa o problema, importa aquilo que você precisa, que você merece e que você possa receber. Que o grande orixá das alturas, nem tão longe assim, está junto com nós, seja a minha mãe, seja a mãe Oxum, seja o pai Oxalá, né? Esteja com vocês. Porque no fundo, meus amigos, é isso que nós queremos, tá? A gente quer vir aqui conversar, a gente não vem aqui debater, a gente vem conversar. Conversar que nós estivéssemos na sua sala aí, você perguntando e nós respondendo. E você fica intimado para nos mandar sugestão de pautas, perguntas e certamente teremos a resposta. Se não soubermos, nós vamos pesquisar. Boa semana a todos. Oxum, epa, babá, Oxum. A bênção de todos, a bênção a todos. Obrigado! Oh, graça!